Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Daniel, no capítulo 11 e no verso 32. Daniel, capítulo 11, verso 32. Esse vai ser o nosso ponto de partida e também o trilho para essa palavra essa noite. Eu vou ler o texto na Nova Almeida atualizada, e ele diz assim: com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece seu Deus se tornará forte e ativo. Se você puder, repete essa última frase comigo, diga: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Só mais uma vez, como se você estivesse jantado. Vamos lá, com ânimo, com força. O povo que conhece seu Deus se tornará forte e ativo. Glória a Deus. Pai, nós oramos e suplicamos graça e favor do alto. Oramos pela ação poderosa, sobrenatural do Teu Espírito Santo, não apenas vivificando a Tua palavra, não apenas abrindo o entendimento espiritual de cada um de nós, mas também, ó Deus, trazendo aquela aplicação personalizada, individual, que só o Senhor tem o poder de fazer. Nós oramos que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada. Nós oramos que a fé seja ativada, provocada, despertada. Nós oramos que essa seja uma noite de alinhamento, de correção, de estímulo, de encorajamento, e que, ó Deus, a Tua palavra, enquanto ministrada, opere com poder em outras áreas de necessidade. E desde já nós Te damos glória, Te damos honra, Te damos louvor pela certeza daquilo que o Senhor fará. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu quero tomar a declaração desse texto de Daniel. Independente de entrar na discussão do evento escatológico futuro, de quem é essa pessoa, daquela que diz que com lisonjas perverteria aqueles que violam a aliança, eu quero puxar uma declaração que vale não apenas para esse contexto, mas ela é fato, ela é princípio bíblico, ela se sustenta ao longo da Escritura em outros exemplos e aplicações. É a afirmação de que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Algumas traduções, em vez de usar a expressão ativo, preferiram pela tradução: o povo que conhece seu Deus se tornará forte e fará proezas. Basicamente, essa palavra traduzida aqui como forte, Shazak, no original, ela significa fortalecer, prevalecer, endurecer, ser ou tornar-se forte, ser firme, né? Fala de resolução, de persistência, mas também envolve até a ideia de coragem. Ela está muito relacionada à questão, né, de um posicionamento com firmeza. Mas a palavra traduzida ativo ou por proezas, ela é a palavra asa, que no original hebraico significa fazer, fabricar, trabalhar, realizar. Basicamente o que o texto está falando é que o conhecimento de Deus impacta diretamente duas áreas da nossa vida. O povo conhece seu Deus, será forte e fará proezas, ou será ativo. O conhecimento de Deus impacta aquilo que nós somos, o que eu gosto de definir como identidade. Mas o conhecimento de Deus também impacta o que eu quero chamar aqui de produtividade, aquilo que nós fazemos. Numa conferência como essa, cujo propósito é despertar e encorajar cada um de vocês para vivermos frutificação, né, de uma forma diferenciada, eu quero te encorajar em relação à importância de algo que desata resultados, não só no nosso crescimento pessoal, no entendimento do que somos, mas no nosso poder de realização. Isso é apresentado na Bíblia como o conhecimento de Deus. No entanto, quando falamos do conhecimento de Deus, não estamos falando meramente de um conhecimento natural, mental, intelectual. Não é mero assentimento construído em cima de informação. Quando olhamos para a Escritura, o conhecimento de Deus, ele vem caracterizado por uma outra expressão. E eu gosto de usar o termo revelação. A palavra revelação, por exemplo, é o título do último livro da Bíblia, no grego, Apocalipse. Né? A Bíblia, por exemplo, no inglês, não tem o nome grego. O nome do último livro da Bíblia é Revelação. E essa palavra revelação, ela significa remover o véu.
Ou seja, remover aquilo que nos impede de ver, dar condições de enxergar ou perceber alguma coisa. Estou dizendo isso porque lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, quando Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus diz o seguinte: não foi carne nem sangue, não foram homens, não foram vias naturais quem te revelou, mas o Pai que está nos céus. Todo o conhecimento de Deus é construído em cima do que nós vamos chamar de revelação. E revelação, ela tem o poder de desatar na nossa vida a realização. O tema da minha mensagem hoje é revelação e realização. Eu quero falar sobre a importância e o impacto que crescermos no conhecimento de Deus terá em relação àquilo que somos chamados a fazer. Então eu afirmei anteriormente, baseado em Daniel 11:32, que o conhecimento de Deus afeta tanto o que somos, como aquilo que nós podemos fazer. Em 1 de João, no capítulo 4, por exemplo, nos versos 7 e 8, a Escritura diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. O conhecimento de Deus, a revelação do Deus que é amor, me permite ser moldado naquilo que eu sou e naquilo que eu faço. Ou seja, eu posso me tornar uma pessoa amorosa e eu posso expressar, andar nas obras, das ações, das manifestações do amor, à medida que eu tenho uma revelação de quem Deus é. Deus é amor. Ou seja, essa ideia de que o conhecimento de Deus impacta o que nós somos e o que nós fazemos, ela é recorrente na Bíblia, ela é abrangente, não se limita apenas à obra do ministério, né? Ela vai envolver a forma como eu e você vamos viver a vida cristã, mas é importante que eu e você possamos compreender essa relação. O conhecimento de Deus, a revelação que eu e você temos de Deus, impacta o que nós somos e o que fazemos. Eu quero falar disso, dividindo isso em 3 aspectos, né, que na verdade eles se complementam, vão se amarrando, mas eu quero tentar fazer uma construção específica de acordo com a maneira como Deus tem me ajudado a entender o princípio e a forma como Ele tem impactado minha própria vida. Em primeiro lugar, quando falamos de entrar nesse lugar de um conhecimento de Deus mais profundo, e nós vamos deixar mais para o final o aspecto prático de como chegamos lá, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a revelação de Deus, o conhecimento de Deus, ela sempre vai produzir na minha e na sua vida uma revelação de nós mesmos. Porque o conhecimento de Deus afeta a nossa identidade, porque a revelação de quem Ele é tem o poder de produzir na minha e na sua vida uma revelação de quem nós somos. Você pode repetir isso comigo? Diga: a revelação de Deus produzirá uma revelação de mim mesmo. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Pastor, da onde o senhor está tirando essa ideia, essa afirmação categórica, absoluta? Eu mencionei antes, para falar que o conhecimento de Deus, eu gosto de definir como revelação. Eu mencionei o episódio lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, quando o Senhor Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E nós vemos que enquanto eles estão dizendo, olha, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas, Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro rebate na hora: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde, o texto que eu mencionei, eu quero ler agora: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Então Jesus disse: você recebeu uma revelação do Pai. Mas olha o que Jesus diz no 18: também eu lhe digo. Pedro acabou de falar algo, o que Pedro falou, uma revelação recebida de Deus sobre quem é Jesus. Mas Jesus agora diz: também eu lhe digo que você é Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. De novo, a revelação de Deus produzindo um entendimento tanto de identidade como de produtividade, tanto o entendimento de quem ele era em Deus como do que ele poderia realizar. Mas eu quero pegar essa contrapartida da revelação. Jesus está dizendo: Pedro, você teve uma revelação a meu respeito, você entendeu quem eu sou? Então deixa eu te mostrar agora quem você é. Interessante que quando Jesus faz essa afirmação, né, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É óbvio, é evidente, que diferente do que alguns grupos religiosos ensinam, o apóstolo Pedro nunca achou que Jesus estava dizendo que ele era uma espécie de pedra principal sobre a qual a igreja seria construída, ainda que tenha sido um dos primeiros e grandes e expressivos líderes. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, o apóstolo afirma, depois de chamar Jesus de a pedra viva, ou a pedra que vive, ele diz no versículo 5 de 1 de Pedro 2, também vocês, como pedras vivas, são edificadas casa espiritual, para ser de sacerdócios santos, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais. Pedro entende a declaração que Paulo vai fazer em 1 Coríntios 3. Cristo é o fundamento. Não há outro alicerce no qual a igreja é construída. E nós somos pedras construídas sobre ele. Quando Jesus fala com Pedro, há um jogo de palavras no original grego, que merece a nossa atenção aqui. Ele diz: na verdade te digo que tu és Pedro, no grego Petros, uma pequena pedra. Mas Jesus diz: e sobre esta pedra, agora no grego Petra, uma grande rocha, edificarei a minha igreja. Jesus não diz que Pedro é a pedra fundamental. Ele está dizendo que Pedro é um pedaço de rocha, que será colocado sobre a principal, que é Jesus. Assim como eu e você, cada um de nós somos pedras parecidas com a fundamental. Ele é a pedra viva, nós também somos chamados de pedras vivas. Só ele é o fundamento, nós não. Mas o que Jesus está dizendo: Pedro, é importante que você entenda que você é parecido comigo. Você é feito do mesmo material. Quem está entendendo, diga amém. Esse entendimento, essa base de revelação, eu acredito que é algo que eu e você precisamos compreender. Toda a revelação de Deus costuma produzir em nós uma revelação a respeito de nós mesmos. Agora, quando eu falo sobre isso, eu gosto de ser honesto e dizer que na Bíblia eu encontro dois tipos distintos de revelação. E antes da gente detalhar esses dois tipos, eu quero só adiantar. Há revelações que vão produzir uma consciência daquilo que eu chamaria que não é o aspecto bonitinho da revelação. É aquilo que expõe nossas falhas, nossas limitações, nossas imperfeições. Mas também, quando olhamos para a Escritura, a revelação de Deus não produz um entendimento só do que somos, no sentido daquilo que precisa de transformação. Ela também produz um entendimento e uma compreensão do que somos nele. Qual é a nossa posição e o nosso lugar nele. E muitas vezes é um entendimento claro desse contraste, que nos permite dizer: eu rompo com as minhas limitações debaixo da ação e do poder de Deus, para transitar e viver nesse lugar da minha verdadeira e plena identidade nele. Olhando para a Escritura, eu acredito que é importante que a gente reconheça os dois tipos de revelação. Então me deixe falar a respeito de algumas situações onde as pessoas enxergaram falhas. Juízes capítulo 6, o anjo do Senhor aparece para Gideão. Quando a Bíblia usa a expressão o, artigo definido, em vez de tipo um qualquer, ela não está falando de um anjo, simplesmente qualquer. Essa é o que na teologia nós chamamos de uma teofania, uma manifestação do próprio Deus. Quando a expressão artigo definido, o anjo do Senhor aparece, as menções ligam isso ao próprio Deus, a falar no nome de Deus, a realizar coisas que só o próprio Deus pode fazer. E quando Gideão entende o que é que aconteceu, ele diz: ai de mim, eu vou morrer. E depois, quando ele percebe que não morreu, ele levanta o altar, chamando Jeová Shalom, dizendo: o Senhor é paz. Tipo, ele não queria me matar. Por que o desespero de Gideão? Eu vou morrer.
Porque quando nós percebemos um pouco daquilo que Deus é, o contraste da nossa miséria simplesmente vem à tona. A mesma coisa acontece com Isaías. Isaías capítulo 6, ele tem uma revelação de Deus, assentado no seu alto sublime trono, anjos, serafins à volta declarando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Com a reação de Isaías: ai de mim que vou perecendo. Perecendo por quê? Ele diz: porque sou um homem pecador, sou um homem de lábios impuros. Quando Jesus entra no barco de Pedro, por ocasião da pesca milagrosa lá em Lucas capítulo 5, e Pedro entende quem é que está lá e o que é que está acontecendo, a reação do apóstolo Pedro em Lucas 5, verso 8, é dizer para Jesus: afasta-te de mim que eu sou um homem pecador. Em cada um desses três exemplos, a limitação, a imperfeição, as falhas vieram à tona. A pergunta a ser feita é: por quê? Por que Deus quer trazer isso à tona? E antes de responder, nós também precisamos entender que, por outro lado, o mesmo Deus que mostra limitações, Ele também tenta nos fazer compreender o que é que nós somos e podemos nele. Não entregues aos nossos próprios recursos, não sem transformação, mas o que é que nós podemos nele. Tem um texto que me inspira desde a adolescência. 1 de João, capítulo 4, verso 17, falando de Cristo, diz: tal qual Ele é, somos nós também nesse mundo. E eu e você precisamos entender que a palavra de Deus, a mesma que mostra as imperfeições que necessitam de transformação, a incapacidade onde eu e você vamos precisar ser turbinados por Deus, nos levanta a um lugar de entendermos tal qual Jesus é, somos nós também nesse mundo. Porque se estamos nele, nós precisamos entender que não só os seus recursos, mas sua posição, sua autoridade, tudo isso nos foi dado e nos foi confiado. E muitas vezes eu ficava olhando para a Bíblia dizendo: quem que eu sou? Às vezes eu via um grupo de pregadores dizendo: você não é nada, você não é porcaria nenhuma. E eu dizia: é verdade, até porque está cheio de texto bíblico. Mas às vezes eu via os outros, o time da fé que me inspirava, dizendo que eu era em Cristo, o que eu podia, eu enlouquecia. Eu não sei você, às vezes ouvindo os pregadores de fé eu ficava assim: eu vou voar, eu vou voar. Aí daqui a pouco eu dizia: mas se todo mundo está sendo bíblico, como é que eles estão falando de dois extremos tão diferentes? E quanto mais eu estudava o assunto, eu percebi que a Bíblia não falava uma coisa ou outra. Ela falava as duas. E eu e você precisamos entender, né? Não é nenhuma expressão de bipolaridade da parte de Deus, com certeza. Há um motivo para esses dois tipos de revelação. Então me permite chamar a sua atenção para isso. Uma vez que a revelação de Deus nos leva a enxergar o aspecto tanto negativo como positivo, tanto coisa boa como coisa ruim, nós precisamos nos perguntar: qual é o propósito disso? Uma coisa que eu comecei a reparar na Escritura é que quando Deus foca a revelação daquilo que diz respeito às nossas falhas, o que Ele está tentando promover? Não é o senso de limitação, que normalmente é forte dentro de nós. Um dos grandes desafios que eu tenho como pastor não é apenas alimentar o rebanho, orar e interceder por eles. É conseguir cumprir o que diz Efésios capítulo 4, verso 11. Junto com os outros ministérios, equipar os santos para a obra do ministério. A obra do ministério não é realizada por um grupo de liderança. Esses são capacitadores que Deus coloca para promover a obra do ministério, que é feita por todo mundo. Todo mundo tem que trabalhar. Agora, o maior desafio que eu encontro quando nós estamos encorajando pessoas a liderarem célula, a ganharem pessoas para Jesus, a discipularem, é gente que diz: eu não posso, eu não tenho condição, eu não sou ninguém, né? Eu não tenho a menor condição de poder realizar algum tipo de coisa. E muitas vezes eu vejo pessoas que estão muito presas numa falta de compreensão da Escritura. Por que é que Deus mostrou para cada um desses homens, que eu dei o exemplo, Gideão, Isaías, Pedro, por que é que Deus mostrou limitação? A pergunta a ser feita é: será que Deus queria simplesmente dizer: vocês realmente não são porcaria nenhuma, com perdão da palavra, não vão a lugar nenhum e não vão fazer nada? Muito pelo contrário. Quando você olha a maneira como Deus tratou com cada um deles, é surpreendente. Para esse Gideão que está dizendo: eu vou morrer porque eu vi o Senhor, Deus diz: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Para o Isaías está dizendo: eu vou perecer, eu sou um homem de lábios impuros. Ele vai ouvir uma voz
dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Para o Pedro que diz: Senhor, afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador, Jesus vai dizer: de hoje em diante eu vou fazer de você um pescador de homens. Cada um dos três ouviu uma convocação para uma missão. Então Deus não está mostrando limitações para dizer: eu não posso usar você. Deus está mostrando para dizer: apesar disso, eu vou usar você. Sabe, isso dá outro tom a conversa. Você não vai achar lugar nenhum da Bíblia onde Deus foi buscar alguma pessoa que primeiro fosse perfeita. Como o pastor Eibe repete muito, eu amo essa frase: não é por causa de nós, é apesar de nós. E há um desenho a respeito da graça de Deus que eu e você precisamos entender. Agora, o Deus que está mostrando essa limitação, Ele está fazendo com um propósito. Primeiro lugar, eu acredito que Ele quer o tempo todo nos ensinar a depender dEle, porque sozinho nós não temos a menor condição. Mas segundo, Ele quer nos transformar no processo. Então qual a razão de Deus mostrar para Isaías que ele era um homem pecador? No momento em que ele admite, a Bíblia diz que um anjo pega uma brasa do altar, vai lá e tosta a boca do profeta, dizendo: tua iniquidade foi tirada, teu pecado foi removido. O que me faz entender que Deus não mostra limitação para simplesmente dizer: infelizmente não dá, você está fora, eu não posso usar você. Deus está dizendo: eu estou te mostrando o que precisa ser trabalhado, porque eu quero te aperfeiçoar no processo. E eu vou te aperfeiçoar porque não há a menor chance de eu desistir de usar você. Sabe, agora, se a gente enxergar só aquilo que ainda não foi mudado e não conseguir entender o que somos, o que podemos e o que temos nele, provavelmente a gente desanime no processo, não vá muito longe. Por outro lado, pessoas que querem focar só a realidade do que são nele, sem tratar de forma honesta com aquilo que precisa ainda de um processo de transformação, também se perdem no processo. Então, quando eu olho para esses dois tipos de revelação, eu começo a perceber a necessidade que a gente consiga gerar o que eu vou chamar e classificar aqui de uma espécie de equilíbrio, de entendimento entre aquilo que não me define sozinho, porque eu não realizo a obra de Deus sozinho, só na minha limitação, mas ao mesmo tempo do que precisa ser transformado, enquanto em contrapartida eu consigo entender aonde Deus quer me levar e como Ele vai me levar a esse lugar, onde à medida que eu cresço na revelação dEle, em contrapartida na de quem eu também sou, eu posso entrar num lugar diferenciado de produtividade. Eu creio que Deus vai levantar a geração que não conhece apenas métodos, que não está só consciente da comissão recebida e da responsabilidade a ser realizada, mas está tão impactada por uma revelação de Deus, que a sua identidade é fortalecida e a sua produtividade simplesmente dispara no reino de Deus. Então, como nós podemos lidar com essas coisas? Como eu disse, sempre que estamos encorajando pessoas ao trabalho, alguns deles, eu acho que eles acreditam que isso deve ser um traço de humildade, e eles começam a se depreciar. Outro dia um falou para mim: pastor, o senhor não está entendendo, eu não sou ninguém. Eu falei: então você é um grande candidato, porque a Bíblia diz que Deus gosta das coisas que não são para confundir as que são. Se você se achasse alguma coisa, nós teríamos um problema. Mas justamente por não se achar, mas alguns tentam. Outro dia um falou: não, pastor, preste atenção. Eu até hoje estou tentando entender o que significa a frase. Ele diz: eu só sou a mosca que pousou no cocô do cavalo do bandido. Eu até hoje estou tentando entender o que tem a ver o bandido, se é dono do cavalo, com a mosca. Mas ele o tempo todo está tentando dizer: não sou ninguém, porque as pessoas estão confundindo humildade. Preste atenção. Humildade não tem a ver com autodepreciação, como muitos de nós imaginamos. Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis que diz: humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Ou seja, você não é o centro, você sabe que não é por causa de você, mas isso não significa se depreciar. A gente acha que ser humilde é dizer: eu não sou, eu não posso, eu não consigo. E é lógico que parte da revelação que Deus traz da limitação é a gente saber que sozinho a gente não pode mesmo. Mas a pergunta a ser feita é: estamos falando de realizar uma obra própria, pessoal, ideia nossa, sozinhos? Ou estamos falando de ser parceiros de Deus e usar os recursos dEle? Então a gente precisa de um entendimento e de uma reforma até do que é humildade. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos,
e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Se você parar só no verso 9, você vai dizer, o Paulo realmente sabia que podia até ser apóstolo, mas era apostolinho. Não era lá essas coisas. Até porque tinha um passado, tinha uma história que gritava contra ele. Será que é isso que Paulo está tentando comunicar? Olha comigo o verso 10. Mas, pela graça de Deus, se você puder, repita comigo, pela graça de Deus. Ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou. Preste atenção, o que define a minha e a sua vida não é a nossa história, não é o nosso passado, não é o que nós fizemos antes da conversão. O que define a minha e a sua vida é a manifestação da graça de Deus em nós. Então o que Paulo está fazendo não é se depreciar, ele está preparando um contraste. Eu sou o menor dos apóstolos, eu não merecia estar nesse lugar, mas eu não entrei por mérito. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu estou no time apostólico, daquele que serve a Deus. E ele diz, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Sabe o que Paulo está dizendo? Não me vejo no mesmo patamar dos outros que não perseguiram a igreja, mas quer saber, eu não sou definido pela minha história. A graça de Deus me levou a um lugar de realização e eu trabalhei mais do que todos eles. Tem duas formas de você entender essa frase. A primeira é que existe uma espécie de score, de pontuação, de produtividade. Eu fico tentando imaginar, talvez Pedro em primeiro, né? João em segundo, André em terceiro. E Paulo está dizendo, não, se for nesse campeonato de ponto corrido da tabela do Brasileirão, Paulo está dizendo, eu estou nas cabeças liderando o campeonato. E aí Pedro foi para segundo, João foi para terceiro. Ou tem uma declaração mais ousada. Eu trabalhei mais do que todos eles. Paulo está dizendo, eu estou de um lado, todos eles estão do outro. Você pode juntar todos eles, que juntos eles não fizeram o que eu fiz. Particularmente eu acho que é isso que Paulo está dizendo. Por quê? Enquanto os 12 se dedicaram a evangelizar os judeus, não só de Israel, mas também da dispersão, Paulo com a sua equipe ganhou o resto do mundo. Faz você as contas. Ele está dizendo, eu trabalhei mais do que todos eles. Não porque eu sou o camarada, que a vida inteira foi o santinho, o perfeitinho, que fez tudo direito. Mas porque eu entendi uma coisa chamada graça. Graça não tem a ver com merecimento. Graça também tem a ver com capacitação. A graça me leva a um lugar onde eu jamais chegaria. Não importa a minha história, não importa a minha limitação. E eu e você precisamos entrar nesse lugar de compreensão. O que nos define é a graça de Nosso Senhor. Eu lembro de uma reunião onde eu estava e estava um mover de Deus naquela conferência. Eu experimentei Deus me usar com muita graça. O irmão me procura depois, ele me agarra assim, pelo ombro chorando, dizia, eu queria ter a sua história. Falei, como é que é? Você nasceu no lar cristão, foi consagrado a Deus antes de nascer. O primeiro presente foi uma Bíblia, viveu para Deus a vida inteira. E é por isso que Deus te usa. Falei, você acha que é por isso que Deus me usa? Falei, olha aquele outro ali. Tinha um outro homem de Deus quebrando tudo, sendo muito mal usado por Deus do que eu. Ele falou, imagina aquele. Até ele concordou que o outro estava em outro nível. Aí ele falou, imagina a história dele. Eu falei, eu te digo, esse aí começou a se prostituir antes dos 8, cresceu no crime, tem homicídio nas costas. E quando eu fui dando a ficha corrida, ele não pode. Falei, por que não pode? Falei, criatura, o que nos define é a graça de Deus. Não é a nossa história, não é a maneira como eu e você vivemos. Agora, me deixe te provar que o nosso conceito de humildade está errado. A gente acredita que humildade tem a ver com depreciação. Por exemplo, se eu chegasse aqui e falasse para vocês da seguinte forma, gente, eu sou um cara humilde. Você ia me achar humilde? Porque a gente pensa que é humilde, não pode falar que é. E se eu falasse que eu sou o mais humilde de todos? Piorou ou não piorou? Porque nenhum de nós vai dizer isso, humildade. Agora me explica como Jesus diz, eu sou humilde. E eu sou o modelo de humildade, aprenda de mim. Jesus nunca se depreciou. A humildade que ele manifestou nunca fez com que ele se depreciasse ou que ele se diminuísse. Agora, você não vê Jesus pensando em si. Menos de si, mas menos em si. Então ele dizia, eu só falo
o que eu ouço meu pai falar. Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. Então ele não chega dizendo, eu sou o cara. Ele simplesmente diz, eu sou a pessoa capacitada. Eu não uso os meus recursos próprios, falando enquanto homem. Eu uso os recursos de Deus. Então eu e você precisamos entender que a humildade é uma consciência de nossa limitação, sem necessariamente ser um fator de depreciação. E ela nos leva a buscar os recursos de Deus, que com Ele nós vamos em outro lugar. Então, o que Deus quer é que a gente entenda limitações para que a gente nunca se ache, para que a gente dependa dEle, para que a gente siga sendo transformado, ao mesmo tempo onde Ele mostra, se você entender quem você é em mim e o que você pode comigo, você vai arrebentar. Sabe, quando a gente começa a falar desses dois tipos de revelação, se de alguma forma, interagindo, relacionando uma com a outra, onde nós podemos acabar chegando, em que lugar nós podemos entrar em Deus. Eu quero depois dizer que toda a revelação de Deus produz uma revelação de nós mesmos e que tem os dois aspectos. Eu quero, em terceiro e último lugar, dizer como eu e você devemos lidar com esses dois aspectos da revelação. Eu acredito que o problema de alguns é que só enxerga fraqueza. E o problema de outros só enxergam força. Deus quer que a gente enxergue as duas coisas. Eu acredito que esse equilíbrio de conseguir compreender os dois aspectos sozinho, eu não sou nada e ninguém. De mim mesmo eu realmente não posso. Mas com Deus a conversa é outra. Isso realmente nos leva a um lugar diferenciado. Então, eu olho o apóstolo Paulo dizendo em 2 Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 9 e 10, você conhece bem a história. Ele ora a Deus pedindo a remoção de um certo problema na sua vida. Nem vou entrar em detalhe para não entrar em digressão. Mas a Bíblia diz que o Senhor responde, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se não há reconhecimento de fraqueza, como que o poder aperfeiçoador de Deus poderá se manifestar? Mas ao mesmo tempo que eu reconheço fraqueza, não é para dizer ela domina, ela controla e não há nada a ser feito. É para simplesmente dizer, Senhor, então eu me abro para a sua graça, para que ela mude a minha história, para que ela mude a minha condição. E aí Paulo termina com um paradoxo, dizendo no verso 10, quando sou fraco, então é que sou forte. Para, Paulo, se você é fraco, se você é forte, é forte. Como é que você pode ser forte quando é fraco? Paulo está dizendo, a força não é minha. E só existe uma forma de eu me conectar à verdadeira força que vem de Deus. É quando eu reconheço que eu não a tenho, quando eu reconheço a minha limitação, mas eu reconheço o que está à minha disposição. Então eu saio da minha limitação e pela graça de Deus, eu venho do lado de cá buscar algo que não é meu, mas está à minha disposição. Quem está entendendo? Quando nós começamos a perceber o equilíbrio que isso gera, eu acredito que de fato isso vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 26, aquilo que eu mencionei antes. Irmãos, considere a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, o que é o contrário? Ele está dizendo, em vez de ser elite, Deus mirou na ralé. Em vez de ser a realeza, Deus mirou nos plebeus. Em vez de ser aquela turma top, cheia de qualidade, condição, identidade forte, Deus mirou no resto. Ele diz, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que, agora indicativo de propósito, porque Deus na sua sabedoria resolveu ir atrás de quem não é, em vez de quem é, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. No final das contas, quando eu e você estivermos diante do Senhor para prestação de contas das nossas obras, ninguém vai poder lá chegar dizendo, Deus, até o Senhor sabe que eu sou o cara. Não vai ter isso. Porque Deus já trabalhou de tal forma que ninguém vai poder se gloriar em si. No verso 31 a Bíblia diz, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no
Senhor. Então Paulo diz, não fui eu que trabalhei mais do que os apóstolos, a graça de Deus comigo. Quando eu e você chegamos diante de Deus, não dá para chegar dizendo, eu sou o cara. Mas dá para dizer, eu vou me gloriar no Senhor, naquele que me chamou, naquele que me capacitou, naquele que turbinou as minhas realizações, naquele que me deu condições de ser e fazer o que eu jamais sozinho por mim mesmo seria. Então, nós precisamos entender que não é uma coisa nem outra. Eu, ao longo dos meus 30 e poucos anos de ministério, eu conheci grupos que enfatizavam muito quem somos em Cristo. Isso é uma verdade que tem que ser pregada, não estou falando contra. Mas, de alguma forma, eles usavam essa revelação de quem somos em Cristo para tentar negar a realidade das suas imperfeições e limitações. E olhando só para isso, alguns desses grupos começaram a se achar. Eu olhava para alguns e dizia, essa turma é a quarta pessoa da Trindade. Não é possível. Eles devem acreditar nisso. Porque assim, eles começaram a entrar numa posição de orgulho. E sabe, quando eu e você temos que deparar com essas limitações, só que o tempo todo está nos lembrando, você não é nada sozinho. Você não pode nada sem Deus. E você diz, é verdade. Mas não significa que porque eu não possa sozinho, eu não possa nele, não vá fazer com ele, no final não vá me gloriar de mim mesmo, mas vá me gloriar nele. Aquela limitação não é para servir de uma ferramenta paralisadora. Deus não está dizendo para Gideão, agora que você viu minha grandeza, sua miséria, tu não vai a lugar nenhum. Ele está dizendo, vai e livra a Israel da mão dos midianitas. Para Isaías, Deus está dizendo, eu estou chamando você. Para Pedro, para cada um deles, como nós vimos, Deus está dizendo, eu tenho uma missão para que você realize. Mas agora que você descobriu que não é nada sozinho, eu quero que você faça isso do jeito certo, comigo, debaixo da minha graça, debaixo da minha capacitação, debaixo do meu poder. Sabe, eu fico pensando que muitas vezes nós não entendemos a dinâmica da forma como Deus quer trabalhar e nós acabamos simplesmente impedindo algo que deveria ser mais simples. Eu me lembro que desde a minha adolescência, Joel capítulo 3, verso 10, diz assim, diga ao fraco, eu sou forte. Eu uma vez vi um desses pregadores de fé dizendo, para de falar que você é fraco, porque a Bíblia não diz que você é fraco, a Bíblia diz que você é forte, manda você dizer que é forte. Falei, peraí, como é que a Bíblia não diz que eu sou fraco? Deus diz, diga o fraco. Deus chamou o fraco do quê? De fraco. Por que ele chamou? Porque o fraco é fraco, fraquinho, fracote. Mas Deus está dizendo, você é fraco sozinho. Mas eu quero que você mude o discurso, porque eu estou te convocando para a minha batalha, você não está indo para a sua. Você vai ser parte do meu exército, não do seu próprio. Então, se você olhar o versículo anterior, Deus está convocando um exército de improviso. Eles não tinham armas. Deus diz, façam espadas e lanças das vossas relhas de arado e das vossas podadeiras. Deus está dizendo, vem para a guerra, não temos arma, improvisa. Ele diz, declarem guerra santa, suscitem, levante os valentes. Ele diz, vocês estão vindo lutar comigo, agora você está vindo lutar comigo, lembra, no seu exército, você sozinho, cuidando dos seus negócios é fraco, comigo a conversa muda, porque você está debaixo da minha convocação, você está debaixo da minha capacitação. Então Deus não falou que o fraco é forte, Deus falou que o fraco é fraco, mas disse, se você jogar no meu time, você não joga com a sua fraqueza, você joga com a minha força, e aí você muda o discurso, aí você muda a declaração de identidade, aí você diz, com ele, sou forte, sozinho, deu ruim, com ele, deu bom. A palavra de Deus fala sobre a longanimidade de Deus, a paciência. Mas eu descobri na Bíblia como tirar Deus do sério. Descobri na Bíblia como irritar Deus, como fazer Deus perder a paciência com a gente. E eu quero te mostrar isso não para que você o faça, justamente para que você evite. Êxodo no capítulo 4, então desde o início do capítulo 3 tem a revelação de Deus na sarça, falando com Moisés. E o propósito de Deus é convocar Moisés para uma missão, libertar o povo do Egito. Depois de Deus falar tudo o que falou, de falar de todos os sinais, de tudo que faria, o verso 10 diz do 4 diz assim, então Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado,
nem depois que falaste a teu servo. Deus nem terminou ainda, ele falou, mas não mudou nada, eu continuo mesmo. Pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés está dizendo para Deus, o Senhor escolheu o cara errado. E sabe, eu acho curioso isso. A gente vem para a igreja, a gente adora e chama Deus de poderoso. Poderoso Deus. A gente diz que Ele é o Criador dos céus e da terra, um Senhor extraordinário. Mas quando Ele diz, estou te chamando para a missão, não. O Senhor não tem nenhum serviço de recrutamento, seleção que preste. O Senhor não sabe nem quem escolher. E nem o Senhor, que eu cantei antes que era poderoso, pode mudar a minha sorte. Alguma coisa tem que mudar. Ou a gente para de cantar e acreditar que Ele é poderoso, ou a gente para de falar essas bobagens. Porque as duas coisas não combinam, gente. Aí ele fala para Deus, não, o Senhor escolheu errado. Verso 11, o Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu, Senhor. Deus está dizendo, eu sou o fabricante. Quem tem de dar manutenção e de resolver, consertar os problemas, sou eu mesmo. É isso que Deus está falando. Ele diz, agora vá, e eu serei com a sua boca. Eu lhe ensinarei o que você deve falar. O que é que Deus está dizendo, Moisés? Tu acha que eu, Deus, estou maluco de confiar na sua capacidade? Eu serei com a sua boca. Eu te ensinarei. Moisés, eu não preciso da sua habilidade. A habilidade eu dou a minha. Eu só preciso de você. Eu não sei você, mas eu, a essa altura do campeonato, me imaginando na história, eu já estava falando mistério. Como diz o bom pentecostal, é para glorificar de pé, igreja. Eu olharia para Deus e diria, agora vai. Mas olha o que Moisés respondeu, verso 13. Porém Moisés respondeu, Senhor, envia algum outro que quiseres, menos a mim. Sou eu que te ensino o que falar, Moisés. Eu ponho uma palavra na tua boca, mas qualquer um serve, menos eu. Verso 14. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Eu tento me colocar no lugar de Deus. Eu ia dizer, aí não dá, Moisésão! Você quer ver a ira de Deus se acender? Continua dando desculpa. Sabe por quê? Quando Deus está nos chamando para fazer a obra dele, com a força dele, com o poder dele, a habilidade dele, e a gente simplesmente diz, não rola, você não está dizendo que você não pode, você está dizendo que quem não pode é ele. E aí, como diria o mineiro, o trem bagunça, a coisa fica confusa. Aí você pensa, mas só o Moisés era assim, será? Jeremias capítulo 1, Deus dá uma palavra para Jeremias que é top das galáxias. Jeremias capítulo 1, verso 4, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Antes de você nascer, eu consagrei e constituí profeta às nações. Gente, pensa nisso, antes de nascer. Então Jeremias era só um feto e Deus já tinha consagrado ele profeta, que me fez apelidá-lo de profeto, que é o feto profeta. Significa que quando ele foi parido, dado à luz, o primeiro chorinho já era profético. Feto profeta, bebê profético. Já era a essência da identidade do chamado. Aí, o verso, eu li o 4 e o 5, o verso 6 diz, então o Jeremias respondendo para Deus, então eu disse, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Aqui a palavra criança não é mais bebê. Então se ele já era profeta enquanto no ventre, enquanto feto, se ele já era profeta quando nasceu e estava choramingando, agora pelo menos com o menino ele já sabe alguma coisa que não sabia antes, quando ele já era profeta. Mas ele fala para Deus, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Verso 7, mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança. O que é que Deus está dizendo? Mude esse discurso, para de falar bobagem.
Ele diz, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu não estou te mandando sozinho, cabeção. Eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca, e o Senhor me disse, eu ponho as minhas palavras na sua boca. Deus está dizendo, tu está maluco, Jeremias, de achar que eu estava contando com a sua habilidade de falar? Que tipo de Deus você acha que eu sou, estúpido? Eu ponho a minha palavra na sua boca. E você será só um instrumento. Então para de se depreciar. Eu te ungi, eu te consagrei, eu te capacito, eu te dou a condição. E você vai fazer. Quem está entendendo? Gente, se nós não crescermos no entendimento de quem Deus é e do que Ele pode, nós jamais compreenderemos quem nós somos e o que é que nós podemos. Deus nunca esperou que nenhum de nós fizesse o que Ele nos chama para fazer, debaixo dos nossos próprios recursos. Nunca, em momento nenhum. Jesus, num certo momento, fala para os discípulos, vocês serão levados para testemunhar diante de reis. Eu fico imaginando, naquela cultura, as pernas dos bichinhos já tremendo. O frio na espinha. Por quê? Por influência desde a cultura grega e depois no Império Romano. Portanto, vamos juntar os dois, greco-romano. A cultura promovida pelos gregos durante o helenismo, quando espalharam sua cultura pelo mundo, era da oratória. A Grécia promoveu os mais famosos oradores do mundo. Quando a pessoa estaria diante de um rei, de uma pessoa numa posição de autoridade, ela tinha que saber falar. É por isso que o livro de Atos diz que num momento, quando os judeus iam acusar Paulo, eles contrataram um orador profissional, porque não podia se apresentar e falar de qualquer forma. Agora Jesus está pegando aquela turma sem muito estudo, sem muita habilidade, e dizendo, eu vou colocar vocês diante de reis. Eu já imagino os caras pensando, deu ruim. Mas antes que eles tenham tempo para desenvolver a bobagem que começou ali dentro, Jesus diz, mas naquela hora, não se preocupem com o quê? Ou como vocês vão falar. Porque naquela hora não serão vocês falando. Deus está dizendo, eu não sou nem doido de mandar vocês sozinho e confiar nos recursos de vocês. Jesus diz, naquela hora, será o Espírito do vosso Pai falando por intermédio de vocês. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe o que vai dar bom no final? Porque vocês não estão indo na falta de força ou na limitação que eu queria que vocês soubessem. Porque se vocês não lembrar disso, vocês vão se achar. Se vocês entenderem a limitação, vocês vão depender de mim. Vocês vão o tempo todo buscar os meus recursos. Aí eu vejo aqueles apóstolos que já tinham sido cheios do Espírito Santo em Atos 2, já tinha levantado o paralítico em Atos 3, em Atos 4 orando, Senhor, concede que a tua palavra seja anunciada com toda ousadia, enquanto o Senhor estende a mão para operar sinais, milagres, prodígios. Estão dizendo, nós vamos continuar na nossa casinha, não fora dela. A gente sabe que não pode sozinho, mas o Senhor não nos mandou sozinho. Estende a tua mão, derrama o teu Espírito, manifesta o teu poder. E a Bíblia diz, todos naquele lugar foram cheios do Espírito Santo. E eles saem para uma nova rodada de realizações extraordinárias. Nós não fomos chamados para simplesmente construir algo que é natural ou é nosso. Quando a Bíblia destaca as fraquezas dos que Deus tem chamado e levantado, não é para dar ideia de que não pode. Você lembra de Tiago capítulo 5, verso 17? Elias era homem semelhante a nós. Para mim, um dos caras mais bipolares da Bíblia é o Elias. Não é sério. O cara está lá, no alto do Monte Carmelo, desafia os profetas de Baal, faz aquele duelo de Deus, vê uma das maiores cenas de avivamento da história, Deus respondendo com fogo do céu, a nação caindo de joelho, gritando só o Senhor é Deus. Aí a Bíblia diz que Jezabel não gostou, ameaçou matá-lo. A Bíblia diz que ele foge para salvar a sua vida. Quem foge para salvar a sua vida quer morrer? Ou quer viver? E aí depois ele foge e fala para Deus, melhor me é morrer do que viver. Se eu sou Deus, digo, volta que Jezabel resolve o problema. Aliás, ela já podia ter resolvido. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Agora, a Bíblia diz, Elias era homem semelhante a nós. Quando a gente chama de bipolar e você ri, você se comprometeu. Quando a Bíblia diz que ele era semelhante a nós, significa que era farinha do mesmo saco.
Sabe por quê? Quando a gente olha e entende quem nós somos, a gente faz que nem o Elias. A gente chama os profetas de Baal por pau, por desafio. A gente sabe que vai ter algo sobrenatural. Mas se a gente deixar de olhar esse lado da revelação e focar só naquele, sem pensar em transformação ou capacitação, a gente simplesmente paralisa. Pastor, o que é que nós somos? Essa turma daqui ou de lá? As duas. O segredo é nunca se paralisar aqui. Se deixar ser transformado, capacitado e começarmos a permanecer nesse lugar. Só que a mesma Bíblia que fala do Elias bem bipolar, como eu e você, às vezes parecemos ser. Ela diz assim, Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões e não fez nada. É isso que a Bíblia diz? Não. E orou e o céu fechou. E orou de novo e o céu abriu. Sabe o que Deus está dizendo? Fraquezas não são mostradas para declarar incapacidade. Não são para dizer, por causa disso você não pode. São mais para dar a ideia de, apesar disso, você pode. Mas ela te lembra a dizer, não seja louco de fazer sozinho. Não ache que porque deu certo no início, que você não precisa continuar dependendo dele. Se essas fraquezas nos levarem ao entendimento de dizer, Senhor, entre aquilo do dia a dia e esse lugar que eu sou no Senhor e não sozinho, eu escolho permanecer do lado de cá, usando aquilo apenas para me lembrar de nunca deixar de depender do Senhor. Eu e você escreveremos uma história completamente diferente. Nós podemos experimentar algo extraordinário. Quem está entendendo, diga amém. Eu fico olhando para coisas que Deus faz. Eu carreguei uma frustração enorme durante muitos anos. Qual era a frustração? Meu pai pediu poucas coisas para nós, os filhos. Mas uma delas foi... Ele era um excelente profissional, com uma boa formação, mas na época dele não teve isso. Meu pai não tinha o diploma universitário. E ele pediu que nós priorizássemos isso. Eu me lembro quando foi chegando a época de entrar na faculdade e o vestibular. Eu me lembro do dia onde o Espírito Santo falou com toda a clareza possível e imaginável. Eu não quero que você siga esse caminho. E você não vai para a universidade. Aquilo foi uma das coisas mais doídas, mais frustrantes que Deus me pediu. Eu tinha feito toda uma projeção em cima daquilo. Mas eu falei, eu vou obedecer. Mas falei, ao mesmo tempo que eu tenho que me preparar para o ministério, eu quero honrar meu pai. Falei, então vou fazer teologia e vou ficar dentro do meu chamado. E o Espírito Santo me disse, você não vai cursar teologia. E eu não estou falando contra, estou falando de algo que ele pediu para mim. Eu falei, eu não posso nem teologia. Ele disse, não. Você simplesmente para aqui e não vai ter canudo diploma nenhum. Eu falei, por quê? Ele disse, porque quando eu te levantar como um ensinador para as nações, eu não quero você se orgulhando de nada. Eu quero que você e todo mundo entendam que é a minha graça. Pensa numa coisa que doía. Eu comecei o ministério do lado de um cara que me apresentava, dizia lá no país dele, tem essa graduação, aqui regraduou, fala não sei quantas línguas, era um currículo enorme. Aí na hora de terminar dizia, está aqui também o irmão Luciano. Era só isso, tinha mais nada a falar. Os caras me via pregando ainda novo, o garoto dizia, qual a sua formação? Eu dizia, então, defina a formação. Não tinha conversa. Deus precisou tratar muito com o meu orgulho. Eu lembro de uma ocasião em que uma irmã da igreja, primeira igreja que eu pastoreei, ela um dia falou, olha, estou recebendo a visita de um parente meu. Ele é um médico muito conceituado de um país da Europa, muito. Desses brasileiros, venceu na vida, destacou. E ele está vindo aqui, eu vou fazer um almoço, eu gostaria muito que te conhecesse. E que você também o conhecesse. E combinamos, fomos para o almoço. E quando cheguei lá que eu descobri que o irmão não era crente, nada disso. Aí uma das primeiras coisas, quando sentamos para almoçar, ele olha para mim e pergunta, qual a sua formação? Eu falei, defina a formação. Ele falou, não tem que definir, acadêmica. Eu falei, nenhuma. Quando eu falei nenhuma, ele olhou para mim e disse, qualquer um pode começar a igreja assim. E quando ele falou qualquer um, eu descobri que o velho homem estava pregado na cruz com velcro. Aquilo doeu o meu ego.
Eu falei para ele, defina qualquer um. Porque eu te desafio, você com toda a formação, tentar fazer o que eu estou fazendo. Você acha que você consegue contar uma historinha de domingo e esse povo vai ficar com você o tempo todo? Se não vê o mover de Deus, não vê o sobrenatural? Eu olhei para ele e falei, agora você acha que eu sou o quê? Um mané, linguagem nossa lá do sul. Eu falei, você quer discutir o quê? Sua área? Conversa comigo da sua área. E eu não sei onde é que eu estava com a cabeça para fazer uma loucura dessa. Só que alguém falou, pastor, o senhor não jogou o blefe achando que ele ia recuar, talvez? Mas ele não recuou. Ele disse, então vamos falar de medicina. Ele me fez uma pergunta. E a hora que ele fez a pergunta, eu vi a cara de desespero do povo da mesa. As infrações de segundos, eu saí da frente dele. Fui transportado na minha memória por uma sala de um outro médico, onde eu, aguardando a consulta, peguei uma revista científica por falta de fazer. E a matéria que eu li era exatamente o assunto que ele tocou. Eu não sei como, em frações de segundo, eu reli aquilo tudo. O filme está pausado lá. Eu voltei e falei para ele, você quer que a gente converse em linguagem de leigo para eles acompanhar ou a nossa? Aí eu pensei, Deus me salvou. Ele falou, isso! E ele foi para um negócio que era mais científico do que só a medicina. E Deus deu um pause nele e eu saí daquele filme, fui transportado para um hotel onde eu estava tentando esperar um jogo, alguma coisa esportiva, e eu fiquei assistindo um documentário sobre aquilo e deu tempo de eu reassistir tudo de novo e eu voltei e respondi. Ele fez uma terceira pergunta e eu respondi a terceira pergunta por misericórdia de Deus. Ele falou, pelo menos você é alguém bem informado. Ele desistiu dentro de mim, eu ficava. Quando eu saí de lá, fui agradecer a Deus, valeu, hein? Ele me disse, nunca mais faça o que você fez. Eu falei, achei que o senhor estava do meu lado, me ajudando. Ele diz, eu te socorri essa e mais nenhuma outra. Porque tudo que você fez foi justamente alimentar o seu ego. Ele diz, você sabe que você não poderia responder nada daquilo sozinho. Ele falou, e se eu não segurasse as perguntas para o lado que ia, tu estava frito. E diz, simplesmente coloque no seu coração algo. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa agradar ninguém. Você só precisa fazer aquilo que eu te chamei a fazer. Então Deus começou a desconstruir a minha frustração. E dizer, eu sou um privilegiado de ser parte do time de quem não é nada, de quem não tem capacidade, que pode ser capacitado por Ele. E sabe o que é engraçado? É que hoje os doutores em teologia sentam para me ouvir. Alguns para me fazer perguntas. Graças a Deus eles também ainda continuam me ensinando. Mas sabe, eu e você não precisamos de nada que naturalmente precisa nos deixar confiantes. Nós temos um chamado. E quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais entendemos nossa identidade, quem nós somos nele, ainda que no meio do pacote Ele nos lembre quem somos sem Ele, para que a gente não seja doido de deixá-lo de fora, nós podemos ser transicionados para um lugar de realização. As pessoas às vezes me perguntam, pastor, qual é o segredo? Eu digo, não tem segredo, gente. É confiar que Ele faz. Eu estava pregando numa igreja nos Estados Unidos e os irmãos me convenceram a fazer uma loucura. A igreja estava perto de um aeroporto e eles disseram, passe no nosso culto. Eu disse, não, o meu voo está em cima, não dá tempo. Não, o senhor só fala meia hora, não precisa nem fazer o apelo. Quando terminar, o carro fica na porta da igreja já com as malas, sua família dentro. Quando o senhor terminar, sai correndo. Me convenceram. E eu desesperado, aquelas passagens econômicas, se você perder não dá para mudar, não dá para fazer mais nada. E eu subi pregar, eu já falei antes, gente, eu só tenho 30 minutos, porque eu vou sair correndo para o aeroporto que é do lado, mas eu não posso arriscar. Então eu não vou nem orar no final da palavra. E nenhum de vocês se atreva a me parar no caminho. Preguei no final, repeti, falei, fulano está vindo orar o pastor, fui, não me pare, e saí literalmente correndo. Quando eu estou perto da porta, um senhor de cabelo grisalho me agarra pelo braço, me dá um segundo. Eu falei, não me faça perder o voo. Ele falou, é rápido.
Ele olhou para mim e falou: sou um ateu. E eu fiquei mordendo a língua para não perguntar: o que é que o senhor está fazendo aqui? Ele falou: não sei como me convenceram a vir no culto, e quando te apresentaram como homem que ia pregar a palavra de Deus, zombei de você no meu coração. Ele falou: até agora eu não consegui entender o que aconteceu. A sensação que eu tenho, ele falou, que você pegou minha cara, esfregou no chão, você me arrebentou, acabou comigo. Eu pensei: a mensagem que eu preguei, mal é mal o crente entende? Esse cara aqui, quem é ateu, não tem como você achar fui eu. Não tem como nessa hora você dizer: falei bonito, expliquei direito. Ele olhou para mim e falou: o que é isso? Eu fiquei muito feliz de ouvir o que o senhor contou, mas quem vai te explicar aqui é fulano. Mas eu vou te adiantar, a gente chama isso, não é um isso, é alguém. A gente chama ele de Espírito Santo. Ele que convence as pessoas do pecado, da justiça, do juízo. Ele falou: só pode ser algo espiritual, não tem explicação. Ele falou: meu chão sumiu, meu universo está aqui implodindo. Eu falei: para Deus te dar a chance de construir um novo. E eu saí lá dizendo: Deus, tu é top pra caramba. Para que eu e você vamos tentar fazer do nosso jeito, com a nossa capacidade. Se a gente tem um entendimento, podemos fazer algo bem melhor com ele. Eu vim hoje te trazer uma mensagem: pare de dar desculpa e deixar Deus irritado. Porque quando você está se diminuindo, você não está se diminuindo sozinho, você está diminuindo ele junto. Você está dizendo: nem o Senhor pode. E Deus está dizendo: me deixa te provar o contrário. E deixa te provar que com a minha graça você faz. Gente, a beleza da obra de Deus é que ela é sobrenatural. E nós temos recursos que são maiores do que nossas limitações. Eu quero que você sonhe com aquilo que não é apenas pastor Eibe sonhou, Sandro junto desde o início e até então junto com ele. É o que Deus tem sonhado para essa cidade e para esse estado. Uma igreja que se multiplica, não porque quer ser melhor do que ninguém, mas porque quer povoar os céus, porque entende e valoriza a obra de Jesus Cristo naquela cruz, dizendo: não pode ser que tenha sido só para nós, com tanta gente precisando. Há um futuro glorioso, extraordinário. Nós vamos ter que pegar o caminho de volta do relacionamento com Deus, enfiar a cara na palavra, que é o espelho. Tiago chama de espelho. Quando você está entendendo quem Deus é, a revelação de Deus na palavra, você começa a enxergar a si mesmo, porque a revelação dele produz uma revelação de quem você é. Quando você começa a entrar no lugar da oração, não é só pedir e receber. Ah, pastor, mas Jeremias diz: invoca-me que te responderei. É verdade, mas ele parou aí? Não. Ele diz: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Deus está dizendo: o ambiente de oração não é onde só você pede e recebe, você pede e eu atendo. Deus diz: nesse ambiente eu vou te falar coisas que você não sabe, aonde eu vou te enviar, como eu vou te usar, as coisas que eu vou fazer através de você. Sabe, na minha adolescência eu tinha hora que eu achava que eu estava ficando louco, porque quanto mais tempo eu gastava no lugar de oração, mais minha mente viajava. Eu dizia: Deus me ajuda, está batendo uma mania de grandeza, porque eu fechava os olhos naquele quarto como adolescente, eu me via pregando para multidões que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Eu me via escrevendo livros, eu via carretas inteiras transportando isso, e eu ficava pensando: isso é doido. Hoje eu fico lembrando daquilo e dizendo: o Senhor estava anunciando coisas grandes e ocultas que eu ainda não sabia na época. Quanto mais nós entramos no lugar de entendimento de quem Ele é, mais o meu e o seu coração será despertado. Então não vim te apontar o dedo. Se você olha para você e diz: não posso, eu vou dizer: bem-vindo ao clube, bem-vindo ao sindicato. Ninguém que olha para si vai ser louco de achar que pode. Mas Deus só está tentando dizer: para de olhar para você. Se você olhar só para você e para a sua história, você vai dizer: eu não sou digno, eu não mereço, eu sou o menor, mais fulamba dos apóstolos. Mas se você entender a graça, você diz: espera aí, eu mais fulamba, posso trabalhar mais do que outros, posso fazer mais, e o jogo muda. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu quero orar com você. Porque além de tentar trazer uma palavra de instrução e encorajamento, eu creio que Deus quer abrir o céu sobre esse lugar, que Deus quer trazer uma descarga do poder do Espírito Santo e de uma nova consciência no seu coração. Sabe, nós não podemos deixar de perceber e discernir o que é que Deus está fazendo.
Algo extraordinário será construído nessa cidade para o reino de Deus. Algo extraordinário será construído nesse estado, no Nordeste, para o reino de Deus. E a gente tem o privilégio de participar. Não é um peso, não é uma obrigação. O livro de Hebreus diz: ninguém toma para si essa honra, a não ser aquele que é chamado por Deus. Quando você fica pensando, Deus olhou para essa massa humana e me achou. Ele me quer. Ele me convocou. Eu não sei como isso não mexe com algumas pessoas, mas talvez a gente só esteja precisando pegar aquele caminho de volta, o lugar da presença de Deus. O lugar da presença não é onde apenas a gente é capacitado. A gente entende quem Ele é. E porque entende quem Ele é, entendemos quem nós somos. E revelação não leva em outra direção. Ela conduz à realização. Porque o povo que conhece seu Deus será forte. Nós não seremos um povo fraco, sem expressão, sem voz. Não pregaremos um evangelho medíocre, sem sinais, prodígios e milagres. Nós seremos um povo forte, não só numeroso, forte. E faremos proezas, ativo. Um povo que realiza, um povo que conquista, um povo que avança, que marcha com os recursos do céu. E que vai fincar as bandeiras do reino de Deus em tudo quanto é canto, em tudo quanto é monte, dizendo: o reino de Deus é chegado. Eu gostaria que por alguns minutos apenas, não precisamos nos estender, você erguesse suas mãos aos céus e dissesse: Espírito Santo, vem sobre mim, vem sobre mim. Comece a orar. Comece a orar, a dizer: Senhor, eu quero entrar nesse lugar de entendimento e consciência que só a revelação do Senhor produz. Fale com Deus do seu jeito, da sua maneira, mas clame por Ele. Espírito Santo, vem sobre nós. Se o Senhor não vivificar a Tua palavra, terá sido só um discurso, só uma palestra. E nós clamamos por mais do que isso. Nós oramos por despertamento sobrenatural. Nós oramos pela ativação do céu. Nós oramos por uma nova consciência. Faze-nos ver que nós somos feitos do mesmo material que o Senhor, edificados sobre o Senhor, capacitados pelo Senhor para realizar a Tua obra. Desperta-nos, Senhor. Levanta o Teu exército, um exército de ganhadores de almas, um exército de discipuladores, um exército de líderes de célula, um exército de homens e mulheres cheios do Espírito e da graça de Deus. Toca-nos hoje. Nós nos arrependemos, não apenas por nos depreciar, mas por diminuir o Senhor e o seu poder. E nós oramos que isso mude. Nós oramos que isso mude. Nós oramos que isso mude. Clique e veja mais vídeos como esse.